Olá, é um prazer muito grande estar compartilhando nesse vídeo sobre a história providencial, um assunto que me inspira e que eu acredito que inspire todo cristão. Então, esse vídeo também tem o objetivo de estar inspirando todos vocês sobre a história providencial, né? O que é a história providencial? Para começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Elisaete Gardênia, eu sou representante regional da ESCEP aqui no Nordeste, tenho um filho de 28 anos, que é casado. Eu estou hoje na Bahia, também como capacitadora da ESCEP e assessora do Atuação Voluntária, que é a ESCEP Missões, funções que eu tenho o maior prazer em estar representando hoje. E para mim também é um prazer estar nesse momento aqui compartilhando desta inspiração com vocês. Mas o que a Bíblia nos fala, o que ela nos orienta sobre a história providencial? No livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso aí, essa afirmativa, entre tantas outras que a Bíblia nos traz, evidencia que a ação de Deus não foi só estar presente na criação do homem, mas que ele está acompanhando desde os primeiros tempos, desde a antiguidade, toda a sua história e realmente acompanhando e se manifestando com o seu cuidado e a sua presença. O que seria história? A gente definindo assim, no estudo dessa palavra, história. Nós temos 3 definições aqui de história. A primeira diz que história é um conjunto de fatos ou acontecimentos relevantes, ocorridos no passado da humanidade, destacando-se época, local e dados importantes. Julgamento das ações humanas através dos tempos. Memória que a posteridade mantém de um fato ocorrido no passado. Sequência de dados relativos a um fato ou indivíduo. Será então que nessa história, cheia de acontecimentos relevantes, que vai sendo formada por memórias que tem uma influência direta com o indivíduo, estaria acontecendo sem a presença de Deus estar por trás dela? O que poderíamos pensar, então, em relação à palavra providencial, ou o significado da palavra providencial? Efetuado pela providência de Deus, referível à providência divina, procedendo da direção ou superintendência divina, como artifício providencial das coisas, uma fuga providencial do perigo. Então, certamente, nós podemos chegar a uma conclusão que na história providencial haverá uma manifestação de Deus no cuidado e direção de um povo. Então, nós poderíamos definir história providencial como a ação constante de Deus em intervenções na vida da humanidade para redimi-la. O que a gente teria também que refletir é se a gente consegue ver a história de uma maneira de Deus presente, ou seja, providencial. Ele se manifestando, trazendo cuidado para o homem e vindo ao seu favor ou ao seu alcance, ou estando por trás dos grandes eventos que modificam o destino do homem aqui nessa terra. Nós não poderíamos nos perder, então, do que a gente tem que pensar e refletir com esse tema tão importante. A convicção de um Deus providencial é que ele se manifesta na história do seu povo. Se nós temos essa referência, se também nós construímos dentro de nós, como cristãos, essa convicção que Deus é providencial, então nós vamos passar a ver a história de uma maneira com Deus se manifestando, porque
Eu creio que a maioria de nós, ao estudarmos a história, por exemplo, do nosso país, nós tínhamos sempre uma visão da história do Brasil como algo que foi acontecendo aleatoriamente em cada fato, em cada processo, sem a presença de Deus por trás dessas manifestações, desses acontecimentos, os quais foram passados na memória de um povo e também foram sendo registrados. Então, como nós podemos saber, então, se nós temos uma convicção de que Deus se manifesta na história? Quais perguntas que nós deveríamos fazer a nós mesmos em relação a isso, ao olhar para a história da humanidade, para a história do nosso país, ou até mesmo para a história das nossas vidas? Nós podemos entender que, no princípio da soberania, é impossível que a gente, como cristão, não vá compreender a presença de uma mão regendo a história. Uma mão nem sempre visível pela maioria da humanidade, mas uma mão sempre presente. Na soberania de Deus, com certeza, nós chegamos à conclusão que Ele rege a história, que a história vai sendo escrita, não de uma maneira aleatória, mas com uma direção, que Ele vai promovendo todo um cenário para que os princípios dele, a vontade dele e a direção dele se manifeste sempre ao homem em providência. O que podemos, então, entender como Deus sendo origem, o maior historiador, né? Deus se manifesta na própria Bíblia, na própria palavra registrada, como o maior historiador. Aquele que teve interesse, primeiro na história da linguagem oral. Eu vou citar apenas um versículo para vocês, que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando a Bíblia nos diz, Deus na instrução que está dando ali ao povo, naquela nação que está se formando, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Naquele momento, então, que o povo estava reunido para receber diretriz, houve um chamamento de Deus. A história estava sendo ali, de uma maneira singular, sendo falada, sendo construída, sendo dado instruções para um referencial que seria para o futuro de um povo, baseado também em atos de Deus do passado. Então, a história tem origem em Deus, e ela não acontece de maneira aleatória. Nesse registro da Bíblia, nós vemos assim uma exposição clara dessa história sendo referida de uma maneira oral e de importância, sobre o povo ouvir a história, né? A velha história que estava sendo contada. Deus, no interesse em que o seu povo compreendesse a sua manifestação e a sua instrução. A história também foi direcionada por Deus para ser registrada. Em Deuteronômio, capítulo 17, no verso 18 e 19, a Bíblia nos relata: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para cumpri-los, né? Que interessante. Deus, ao mesmo tempo que estava escrevendo uma história vivenciada pelo povo, né? Cantada ou relatada, narrada pelo povo, narrada para fazer parte da memória de pais para filhos, ele também se manifesta como aquele que instrui para a história ser registrada, a história da sua ação ser registrada, e para que isso servisse de instrução para que o povo nunca se perdesse de qual era o seu verdadeiro propósito. E de uma maneira assim, sintetizada, nós chegamos então à história que foi transformada, a história que foi marcada pela vinda do Filho de Deus. Em Gálatas 4, verso 4,
a Bíblia nos diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu gostaria de chamar a atenção da plenitude dos tempos. Então, a história da humanidade estava sendo escrita, como está sendo até hoje, e na plenitude, no momento certo, no momento que Deus sabia, né, que era o certo de Jesus vir se manifestar aqui, dividindo essa história em duas. Nunca mais a história da humanidade foi a mesma, no sentido de nunca ter experimentado a vinda de um homem, Deus. Um Deus que se encarnou sendo homem aqui na Terra e que marcou a nossa era de existência, da existência humana. Então, a história foi transformada. Essa história transformada, ela alcança toda a humanidade, sabendo que um dia o Filho de Deus veio e marcou o relógio da história, antes e depois de Cristo. Que maravilha é saber que isso fazia parte da ação de Deus, marcando a história do homem, vindo ao encontro do homem, nesse elo tão precioso e grandioso do cristianismo, mas que faz a gente atentar para essa convicção, nesse grande evento, que Deus realmente marca a história, está presente na história. Mas uma convicção nós temos que ter. Deus sempre usou e continua usando homens para realizar o seu propósito. Em toda ação aqui na Terra, em todos os grandes movimentos, em todos os grandes acontecimentos, em toda até boa dádiva, ela sempre vem encabeçada por uma pessoa, por um homem. E muitas vezes nós não conseguimos nem enxergar a ação de Deus em uma liderança, em um homem presente, em alguém que se manifestou aqui na Terra trazendo, ou liderando, ou trazendo algo novo, e também não conseguimos fazer essa relação com a nossa própria vida, que Deus realmente tem um propósito especial e que se manifesta na nossa história também com providência. O que nós poderíamos dizer, então, sobre a história do nosso país? Será que a gente conseguiu pensar ou consegue pensar que na Gênesis da história do nosso país, Deus estava totalmente longe, dizendo não, eu não queria, né? Não era bom que os portugueses tivessem ido para uma terra que já era habitada? Como seria o plano de Deus, então, para estar se revelando na estrutura da sua palavra? Será que o primeiro grupo religioso que veio aqui para o Brasil, que naquela época nós sabemos que a igreja trabalhava junto com o Estado, não havia uma separação grande dessas ações, mas que veio um grupo conhecido como jesuítas, que faziam parte da Companhia de Jesus, e esse grupo também tinha propósito de catequizar, e eu creio que muitos de nós só ouvimos um lado como se fora negativo, por ser usurpado um direito, mas será que todos os objetivos daquelas pessoas que vieram, principalmente na liderança, de quem a gente já ouviu falar do padre Manuel da Nóbrega, que era um estadista, mas também um missionário, e que tinha interesse em passar princípios da palavra de Deus, e que foi uma pessoa também que liderou a Organização da Educação do Brasil, que veio com uma proposta também, além de catequizar, dentro do que se conhecia naquela época. Imagine, uma nação estava sendo formada. Quem chegava aqui não estava com referencial nenhum de palavra. Começou a vir a palavra, através desses procedimentos, inclusive com o princípio também de uma educação sistematizada, organizada, em que os registros que foram construídos naquela época do que acontecia aqui no país, né, naquele início, eram feitos a partir do que essas pessoas, através da implantação da educação, enviavam para Portugal. A providência de Deus estaria por trás disso, para trazer princípios da palavra na origem da formação de uma nação. Como isso ia se desencadear no futuro? O que a gente pode pensar, então, lá na frente da história de Dom Pedro II, que foi
um governante, um líder, um monarca aqui do nosso país, e que ficou órfão. Mas na providência de Deus, nós poderíamos ver desta maneira. Quem ficou responsável pela sua criação? Tinha princípios cristãos. Via essa pessoa viu essa criança como um futuro líder, que precisava ser desenvolvido um caráter com marcas, as quais ela também aprendeu na palavra de Deus, de integridade, de liderança. O que a gente poderia pensar, então, no futuro da construção do nosso país, de uma maneira bem simplificada nesse momento aqui, lá na frente, quando os primeiros missionários chegam, ou os primeiros protestantes estão aqui no país, ou quando se levanta pessoas em oposição a essa outra expressão religiosa, Dom Pedro II, então, resultante de tudo aquilo que ele recebeu sobre o amor à palavra, amor à Bíblia, o que ele recebeu de conduta íntegra e o que ele entendia de liberdade religiosa, ele se posicionar a favor de que o evangelho pudesse também se manifestar ou que houvesse liberdade religiosa. Será que todos esses pequenos, talvez aos olhos de muito pequenos, né, eventos, estava longe do olhar de Deus, da providência de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar usufruindo dessa liberdade? Tudo começou hoje, ou durante a escola, foi uma construção através de pessoas as quais Deus usou e as quais também Deus inspirou para bravamente chegar aqui a essa nação e estabelecer os princípios do Evangelho. Eu sei que a nossa mente muitas vezes foi treinada para ver separado a história. Toda a história aconteceu pelo acaso. A história do nosso país foi acontecendo baseada no perfil de cada um, de uma maneira positiva ou negativa. Nós aprendemos muita coisa sobre a formação do nosso país de maneira negativa, sempre com essa ideia de exploração, e a gente se surpreende quando vai olhando a história do nosso país com outro olhar, a partir de uma cosmovisão cristã, em que a gente consegue a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. E isso é um afago aos nossos corações. Eu comecei a pesquisar mais sobre a família, a minha família, a família dos meus avós maternos. Por quê? Porque eu descobri que tinha características muito especiais na vida da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, no amor à palavra de Deus. E ao pesquisar, eu soube como foi que o evangelho chegou lá. Meu avô hoje já é morto, mas ele nasceu no século passado, né? Hoje a gente poderia contar muito mais de 100 anos de vida, ele tem 40 e poucos anos que faleceu, mas não existia evangelho no sertão da Bahia naquela época. E o irmão da minha avó, essa que vocês estão vendo aí, ferido em batalha, ferido em alguma diligência policial que os detalhes agora a gente não importa saber, mas ele sendo levado para Salvador, ali foi evangelizado. Ali ele ganhou uma Bíblia, retornando para o sertão da Bahia, no lugar em que as pessoas se alimentavam de crendices e de uma fé, eu digo até muito cheia de um certo paganismo, porque elas tinham que realmente estar merecendo, né, uma ação de Deus através das ações, das penitências que eles teriam que pagar, é o que eles sabiam, que eles acreditavam no momento. Mas essa pessoa, a partir de missionários também, que chegaram a Salvador, que implantou o evangelho, ouviu e voltou para o sertão da Bahia transformado, com a Bíblia na mão. E essa transformação dessa pessoa, de volta na casa dos meus avós, da minha mãe, dos irmãos dela, transformou a estrutura familiar. Eles aprenderam a ler a partir do amor à Bíblia. E toda a história que foi acontecendo foi pela providência de Deus, de manifestar na vida de um filho,
né, de um participante daquela família que talvez fosse o menos provável a ser alcançado inicialmente pelo Evangelho, porque, segundo o que se fala, seria um dos mais problemáticos. Mas Deus nos surpreende sempre com a sua maneira diferente de agir. Então, Deus é um Deus providencial que tem interesse em alcançar o homem, por isso ele se estabelece presente na história. Eu agradeço a todos que participaram do vídeo até agora, que vocês sejam inspirados a pesquisar mais sobre a história do país, sobre a providência de Deus no seu estado, na sua cidade, na sua família. E aqueles que estão interessados em saber mais, entre nos aplicativos, nas mídias sociais da ECEP, e lá vocês vão estar também sendo atualizados sobre essa, não só a área da história providencial, mas de todas as áreas de conhecimento em que a gente pode ver que Deus se manifesta. Que o Senhor nos abençoe e fique conosco para os próximos vídeos.